do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minhas caríssimas irmãs e meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade deste último domingo do tempo do Natal, domingo da Epifania, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo aos reis, aos homens, a cada um de nós, também nos reunimos em torno do altar de Deus para rezarmos também por esses nossos irmãos falecidos, especialmente pela alma de Dom Manuel Pestana Filho, completou um ano de seu falecimento, também do seu irmão Geraldo Pestana, que faleceu no mesmo ano. Meus irmãos, gostaríamos de recordar um pouco desta presença familiar, desta presença amiga, desta presença sacerdotal, essa presença humana, que foi a figura, a pessoa de Dom Manuel Pestana, a qual todos nós, de algum modo, estamos ligados por laços familiares, de amizade e de filiação sacerdotal. E também de filiação espiritual. Essas irmãs aqui o acolheram tantas vezes e o tiveram verdadeiramente como um pai espiritual, nesses últimos anos todos em que ele veio a Santos e aqui se hospedou, aqui celebrou a sua última Santa Missa, aqui rezou seu último terço e aqui entrou para a eternidade, morrendo numa casa de assistência aos pobres. Ele que se devotou tanto à causa dos menores, à causa dos fracos, e usou de todos os talentos que Deus lhe concedeu, especialissimamente os talentos da inteligência, da amabilidade e da compreensão. São virtudes que, de fato, nós pudemos, todos nós, independente dos laços que nos uniram a ele, experimentar. Um homem de profunda inteligência. Inteligência é sempre um dom natural. Todos nós somos racionais. Mas, de fato, ao longo da vida, cada um aí às vezes olha para a própria consciência, não é? Nem sempre levamos a sério os nossos estudos, não é? Ou nem sempre nos dedicamos a uma pesquisa apurada, ou às vezes nos contentamos com uma solução mais prática, e às vezes nos falta o esforço. Certamente que Dom Pestana também passou por todas estas circunstâncias, mas de fato é notável o esforço que ele fez para o estudo, a seriedade com que ele levou a vida intelectual. E como nós todos podemos agradecer, porque não é fácil, não é, encontrar pessoas inteligentes, extraordinariamente inteligentes, que sejam acessíveis. Às vezes a inteligência, o excesso de inteligência, gera em alguns uma certa vaidade, e faz com que a pessoa busque um patamar de conversas, de pessoas que fogem ao normal. Se colocam talvez às vezes como semideuses. Não foram poucas as vezes que ouvi Dom Manuel dizendo que só se contentava em achar que conhecia alguma coisa quando era capaz de explicar a uma criança, e essa criança capaz de compreender. Certamente aconteceu muitas vezes com seus sobrinhos, não é? Foram muitas as vezes que ele contou essas histórias familiares, por quem ele era extremamente apegado à família. Era realmente apegado à sua família. A distância não tirou este amor que aprendeu em casa. Mas também era assim com as pessoas
com quem ele se relacionou na vida sacerdotal, e sabia ouvir, e tinha uma paciência para explicar, e era capaz de descer dos conceitos mais elevados aos conceitos mais simples até ser entendido. E este é um dom que nós queremos agradecer a Deus na vida de Dom Manuel. Também teve, de fato, esta graça muito especial da amabilidade. Se fez amar. Me lembro de um caso muito engraçado que aconteceu com alguém da mesma autoridade que ele, e que falou uma palavra dura para ele, não é? Uma palavra até de rejeição, durante um desses episódios da vida dele. E no final ele falou: olha, meu caro, o Papa me mandou aqui e eu obedeci. Ele não achou ninguém melhor, não tendo outro, me mandou, aqui estou, e daqui então não saio. Mas o modo como ele respondeu desarmou de tal maneira aquele ilustre senhor, que eu não teve outra coisa senão dar um sorriso, abraçar. Você não tem jeito. De fato, a amabilidade é uma virtude muito apreciável. E quem acha que Dom Manuel conquistou esta virtude de maneira fácil, talvez não conviveu com ele. O tamanho pequeno, não é, fazia esconder um homem explosivo. Era um homem de sangue quente. Era um homem de personalidade forte. Graças a Deus que caminhou para o bem. Se tivesse caminhado para o mal, não é, o tamanho não ia ser problema para a maldade. Mas era um homem teimosamente bom. E se dobrava em suportar as fraquezas do próximo, em ter paciência em conversar com as pessoas, em ser homem de palavra firme, mas também doce, suave. Soube consolar muitas pessoas, soube tirar muitas pessoas de situações extremamente delicadas. Faço questão de contar um caso, ele pessoalmente me contou, me narrou, eu tenho testemunho, motorista que foi falecido dele. E ele um dia, sem mais, sem menos, uma inspiração de Deus, resolveu passar na casa de uma família, e lá foi atendido pela criança, que informou que a mãe estava no quarto. Ele foi à porta do quarto, bateu uma vez, duas vezes, a pessoa não respondeu, e ele, muito amavelmente, chamando a pessoa, até que a pessoa se dobrou, num estado tão deplorável, que apenas abriu a porta e voltou a deitar-se na cama. E ele mesmo, naquela situação tão constrangedora, puxou uma cadeira e ali pôs-se a conversar com esta senhora por mais de horas. O menino ali do lado, até que conseguiu tirar dela um sorriso, e ela foi se reanimando, e ele, depois desse tempo todo, não é, despediu-se e foi embora. Dias depois, esta mesma senhora telefona para ele e pergunta: por que o senhor foi à minha casa? Por que o senhor me tratou daquele jeito? Não é? E ele, sem ter muita explicação, mas olha, senti que Deus mandava eu lá. E de fato, ela depois contou a ele que estava com uma arma debaixo do travesseiro, pronta para cometer suicídio. E por esta amabilidade, por esse trato gentil, desprovido de complicações, né? Já naquela atitude, naquela situação tão embaraçosa, a mulher deitada na cama, o filho em casa, mas ele, com toda aquela amabilidade, soube ouvir e soube trazer de volta à realidade aquela senhora, a ponto de tirá-la dessa situação tão horrível que ela estava pronta a cometer. De fato, foi um homem que soube ouvir. Ao mesmo